Esse é aquele momento que eu não vou te indicar livros de terror, mas são livros que vão te dar medo. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou te indicar 3 livros que são ficção e vão te fazer talvez refletir sobre o futuro, questões políticas e muitas outras coisas, já que a gente está vivendo um momento político que as coisas estão fervendo, fervilhando, as coisas estão vindo à tona. E não, eu não vou pender para nenhum lado político, eu simplesmente vou trazer 3 livros que trazem realmente reflexões sobre questões que a gente pode discutir, são questões interessantíssimas, que mesmo sendo ficções, podem te dar um pouquinho de medo sobre o nosso futuro. E o primeiro livro que eu vou te indicar é o famigerado 1984, do George Orwell. E como você pode ver pelas marcações, eu gostei de muitas coisas que eu vi por aqui. E esse livro traz muitas discussões importantes. Como eu disse, eu não vou pender para nenhum lado. A questão aqui é que ele traz muitos pontos que podem ser discutidos, são coisas que talvez já aconteceram no passado, por exemplo, como a ditadura, ou coisas que podem acontecer futuramente. Nesse livro, por exemplo, a gente vê uma questão chamada pensamento-crime, que é quando você, a partir de certo momento, pensa alguma coisa contra o partido ou contra o grande irmão, é aquele que está sempre à espreita, que sabe tudo o que você está fazendo, pode ser considerado crime. Imagina você pensar algo e se tornar um crime. Outra questão que esse livro traz é em relação ao ódio, a um ódio gratuito, a um ódio que contagia. Existe aqui os 2 minutos de ódio, que é onde você passa 2 minutos ali simplesmente odiando algo. Provavelmente a pessoa que está em guerra contra esse partido. E é um ódio que você, quando lê, você fica com ódio. Isso é muito louco. E é um ódio que não tem explicação, ele simplesmente vem e existe ali. Um outro ponto que você vai ver aqui é em relação ao sexo. Ele só serve para procriar, não existe o desejo. E se houver desejo, algo está errado. E também existe a nova fala, que é onde existem poucas palavras para você usar no seu vocabulário. E a partir do momento que você usa menos palavras, menos pensamentos existem. Pensamentos críticos. O maior problema dessa história, o maior problema é que nosso personagem principal acaba encontrando um caderninho e nesse caderninho ele começa a colocar ali suas reflexões. E é a partir desse momento que as coisas começam a ficar esquisitas para ele, porque ele acaba vendo as coisas com estranheza. Essa reflexão traz exatamente a estranheza daquele mundo que ele tá vivendo. Nada daquilo ali é natural, aquele ódio gratuito, aquela forma de se relacionar com o sexo, a fala, onde as pessoas perderam palavras, eles acabam também queimando informações do passado. Então, se não existe no banco de dados deles, é porque não aconteceu, é porque não existiu. Então existe também uma queima de arquivo. Isso é muito louco porque o George Orwell, ele traz uma crítica muito grande à sociedade em relação ao futuro, ou uma distopia, ou uma história que é ficção. Mas a gente acaba vendo nesse livro muitas questões que talvez a gente já tenha presenciado em algum momento da história e que me deixa realmente com medo. Não é uma simples leitura para você ler e isso sair da sua mente. A partir do momento que eu li esse livro, eu confesso que eu comecei a ver muitas coisas de uma forma diferente. Não é querendo ser politicamente correta ou hipócrita, é simplesmente porque me fez realmente ver de outra forma, assim como o nosso personagem principal, a partir do momento que ele pegou aquele caderninho e viu o mundo de outro jeito, eu acabei vendo o mundo de outra forma depois que eu li 1984. O segundo livro que eu quero te indicar é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Esse livro é nacional, de um autor nacional, e a história também se passa em São Paulo, no futuro, digamos assim. Aqui nesse livro a gente vai conhecer o Chuvisco e seus amigos que são extremamente rebeldes. E quando eu digo rebeldes é porque eles vão na Praça Roosevelt e começam a distribuir livros. Pois é, o Estado, o escolhido, acaba vendo esse ato de distribuir livros como algo rebelde, para você ter noção da sociedade que a gente vai encontrar aqui nesse livro. E o governo do escolhido é uma ditadura fundamentalista. Então a gente acaba vendo também que existem algumas milícias, a Guarda Branca, que é o nome dessa milícia, que persegue também minorias, ou seja, gays, negros, pessoas que têm suas religiões de matriz africana e muitas outras pessoas também. Isso é muito assustador. O livro do Eric foi lançado em 2017 e nesse momento que o livro dele foi lançado, eu acabei ficando com muito medo depois que eu li, porque muitas coisas que acontecem nesse livro aconteceram também na realidade. Então, a questão do espancamento de gays, a perseguição de pessoas de religiões de matriz africana e muitas outras coisas. O Chuvisco é um personagem incrível e você acaba aprendendo a conhecer um pouco melhor. Ele tem um pensamento que às vezes foge para uma outra dimensão, digamos assim, mas ainda assim ele acaba mostrando pro leitor que realmente ninguém nasce herói. Mas existem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa vestir a nossa capa e fazer alguma coisa, e é exatamente isso que esse livro me mostrou. É uma história que a gente acaba percebendo que a sociedade precisa da gente de alguma maneira, e é exatamente isso que a
gente vê aqui. E por último, mas não menos importante, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Provavelmente eu já falei sobre esse livro em outro vídeo, mas eu não me aprofundei tanto. E esse livro também se passa no futuro, ele tem um fundo ali distópico, e o pano de fundo dele é um estado totalitário e teocrático. E só de falar isso já me dá até uma palpitação, um negócio, um medo. Aqui nesse livro, nessa história, as mulheres são propriedades do governo. Pois é. E cada casta é responsável, tem um papel nessa sociedade. Eu tô usando muitas aspas nesse vídeo. E basicamente essas mulheres são divididas entre férteis, porque existem muitas poucas mulheres que ainda são férteis por conta do ambiente. O ambiente mudou tanto, sofreu tantas coisas que afetou também a fertilidade das mulheres, que também servem aos seus comandantes. O que acontece nessa servidão? Elas são simplesmente estupradas por essas pessoas, por esses comandantes. E também existem as mulheres inférteis, que geralmente são as esposas desses caras, ou tem um papel diferente dentro dessa sociedade. Esse livro, como eu disse, ele tem uma narrativa distópica, mas muitas pessoas o consideram como algo profético, principalmente depois que o Trump virou presidente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos nesse livro se torna a República de Gilead, então tudo acontece lá, tudo mudou, é uma coisa bizarra. E o que eu acho mais incrível desse livro é que ele se relaciona muito profundamente com muitas questões políticas. A Margaret Atwood é uma senhorinha muito incrível, sério, essa senhorinha é maravilhosa. E nessa história, basicamente, a gente encontra um governo que incita a xenofobia e usa para tirar os direitos dos cidadãos a religião, né? Então eles usam como justificativa tirar os direitos dos cidadãos a religião. É uma arma que eles têm e isso dá muito medo. Bom, esses foram os 3 livros que eu queria te indicar. Se você tiver alguma indicação de livros pra gente ter medo do futuro e ter algumas discussões políticas interessantes que tragam à tona tudo isso que a gente tá vivendo, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E também me segue nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo, a gente trocar umas ideias. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!